Bem-vindo ao canal escatológico. Mas onde se encontrará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? De onde, então, vem a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Tem sido encoberta aos olhos de todos os viventes, e ela é mantida oculta das aves do céu. Deus entende o seu caminho, e ele conhece o seu lugar, porque ele olha para os fins da terra e vê debaixo de todo o céu, para fazer o peso dos ventos, e ele pesa as águas por medida. Quando ele fez um decreto para a chuva e um caminho para o relâmpago do trovão. Então a viu e a declarou. Ele a preparou, sim, e a vasculhou. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor que é sabedoria, e o apartar-se do mal é entendimento. Então o Senhor respondeu a Jó através do redemoinho de vento e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Cinge agora os teus lombos como homem, porque eu exigirei de ti, e tu me responderás. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Declara-o, se tens entendimento. Quem lhes pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu a linha sobre ela? Sobre o que estão presos os seus fundamentos? Ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Ou quem encerrou o mar com portas, quando este irrompeu, como se tivesse saído do útero? Quando eu fiz das nuvens sua vestidura, e da espessa escuridão uma faixa para ela, e quando estabeleci sobre ele meu limite, e coloquei barras e portas, e disse: até aqui tu virás, porém não mais adiante, e aqui ficarão as tuas ondas orgulhosas. Comandaste tu a manhã desde teus dias, e fizeste a aurora para conhecer seu lugar, para que tomasse os confins da terra, para que os perversos pudessem ser sacudidos dela? Ela é transformada em barro para selar, e permanece como uma vestimenta. E dos perversos a sua luz é retida, e o braço altivo será quebrado. Ou entraste tu nas fontes do mar, ou andaste em busca da profundidade? Têm sido abertos os portões da morte para ti? Ou viste as portas da sombra da morte? Tu percebeste a largura da terra? Declara, se sabes de tudo isto. Onde está o caminho onde a luz habita? E quanto às trevas, onde está o seu lugar? Poderás conduzi-la a seus limites, e para que saibas as veredas para a sua casa? Sabes tu isso, porque tu eras então nascido, ou porque o número dos teus dias é grande? Entraste tu nos tesouros da neve? Ou viste os tesouros do granizo, que eu tenho reservado contra os tempos de tribulação, para o dia da batalha e guerra?
Por que caminho se difunde a luz que espalha o vento do leste sobre a terra? Quem dividiu um curso de água para que as águas fluíssem, ou um caminho para o relâmpago do trovão, para fazer com que chova sobre a terra, onde nenhum homem está, no deserto, onde não há homem, para satisfazer o chão assolado e gasto, e para fazer com que o broto da terra erva germine? Tem a chuva um pai? Ou quem gerou as gotas do orvalho? Do ventre de quem veio o gelo? E a branca geada do céu, quem a gerou? As águas se escondem como se fossem uma pedra, e a face do abismo se congela. Poderás anular os laços das Pleiades, ou soltar as faixas do Órion? Podes tu abrir a Mazaroth em seu tempo? Podes guiar Ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças do céu? Ou podes estabelecer o domínio dele sobre a terra? Tu podes levantar tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas possam te cobrir? Tu podes enviar os raios para que vão e te digam: aqui estamos nós? Quem pôs a sabedoria no íntimo? Ou quem deu entendimento ao coração? Quem pode enumerar as nuvens com sabedoria? Ou quem pode esvaziar os odres do céu? Quando o pó se funde em uma massa e os torrões se unem rapidamente, caçarás tu a presa para o leão, ou saciarás o apetite dos jovens leões, quando eles se aninharem em seus covis e ficam nas covas à espreita? Quem provê para os corvos o seu alimento, quando seus filhotes clamam a Deus e vagueiam por falta de alimento? Bom, este é o capítulo 38 do livro de Jó. E o texto anterior que eu li está no capítulo 28. Capítulo 28. A propaganda e o engano disseminados pelos filhos da perversidade têm sido eficaz para enganar a humanidade. Vimos no vídeo anterior como o modelo do geocentrismo foi rejeitado e o heliocentrismo foi imposto por meio de propaganda engenhosamente construída. Essa concepção de uma realidade contrária à revelação divina teve a sua origem na mente de Satanás. Para o homem moderno, ou pós-moderno, entretanto, com a sua educação abrangente e fundamentada na razão materialista, tal afirmação, entretanto, parece absurda. Como é possível, então, que a humanidade, em sua maioria, acredita em um universo que é, em grande parte, imaginário? Como é possível que a atual sociedade ocidental, com sua tecnologia sofisticada e precisão matemática, sem mencionar o arquivo de dados empíricos acumulados, suporte uma visão da realidade que é totalmente fictícia? Bom, nenhum grupo de homens, por mais inteligente, rico e poderoso
que fosse, poderia ter criado, gerado e executado uma fraude desse tipo. A inteligência que está por trás desse programa, dessa engenhosa agenda, essa verdadeira engrenagem de enganação, não é natural, mas sobrenatural. Satanás possui uma mente que excede em muito em acuidade, em sagacidade e em compreensão a mera capacidade humana. Entretanto, você que é um cético, não é? Um nécio ateu, talvez não seja um ímpio, mas é um nécio ateu ou agnóstico, certamente vai zombar e rejeitar totalmente essa realidade de que Satanás está por detrás dessa conjuntura do engano. Mas você que pensa assim, subestima o inimigo da humanidade. Vamos investigar essas fraudes, de modo a desmascarar a estratégia de Satanás e seus acólitos, ou os dois filhos da perversidade. A estratégia dos filhos da perversidade, que são acólitos de Satanás. A primeira fraude que devemos desmascarar é a fraude do globo terrestre. O assim chamado modelo heliocêntrico, que tem o Sol como astro-rei ou no centro de tudo, e essa fraude do sistema solar foi uma construção puramente arbitrária. Nenhuma evidência jamais foi apresentada naquele tempo, ou mesmo neste, para provar que o sistema heliocêntrico era verdadeiro. Nós nos esquecemos que até o modelo heliocêntrico ter sido proposto, os planetas eram simplesmente luzeiros nos céus, não objetos físicos, maciços, como a Terra. Desse modo, o modelo orbital de Copérnico foi realmente um modo sagaz de fazer a humanidade acreditar não apenas em uma Terra esférica, no formato de um globo, uma bola de futebol, mas também em um assim chamado sistema solar, formado por diversos objetos celestiais maciços que giram em torno de um Sol gigantesco e energético, plasmático e maciço, né? Porque para eles o Sol também é um local para onde você pode ir, né? Lançar objetos ou sondas até este corpo celeste gigantesco, que para eles é uma estrela. A segunda fraude é a fraude do espaço sideral. Depois que a ciência fez os homens pensarem na Terra como uma esfera minúscula comparativamente às galáxias, incompreensíveis
extensas. Então, essa bola minúscula que gira em torno do Sol, os cérebros que estão por trás disso expandiram grandemente o vácuo do espaço. Então, por causa disso, cada estrela se tornou um Sol. E as profundezas do chamado espaço sideral se tornaram tão grandes, tão imensas, que a Terra, a coroa de glória da criação, como está nas Escrituras, se tornou pouco mais do que um minúsculo grão de poeira boiando no universo, em comparação com esse imenso e desconhecido espaço sideral. Também se tornou possível introduzir nesse universo ou cosmos uma riqueza de novos fenômenos fictícios. Distâncias a partir da Terra foram atribuídas aos planetas em milhões de quilômetros. Alguns desses planetas, como Júpiter e Saturno, supostamente eram mais de 1000 vezes maiores do que a Terra. Então, vejam só que eles têm nome de deuses romanos, deuses estranhos. Então, esses deuses, eles dominam a cena desse cosmos, desse universo. E basta apenas a nós, seres minúsculos e ridículos, nos curvar diante dessas entidades fictícias, mas tão poderosas, não é? Então, isso preparou o caminho para um modelo ainda mais ambicioso do cosmos, em que distâncias eram medidas não em milhões de quilômetros, mas em anos-luz. A distância supostamente percorrida pela luz em um ano, anos-luz, que é a distância supostamente percorrida pela luz em um ano. Então, eles intensificaram a distância e o tamanho desse suposto espaço sideral. Alguns objetos estelares maciços eram tão grandes, assim foi alegado, que desabaram sobre sua própria gravidade e se tornaram buracos negros. Então, eles eram tão maciços, tão cheios de gravidade, que foram capazes de curvar o espaço em torno deles, curvaram o espaço, que conseguiram gerar ali um buraco negro, que, segundo eles, suga tudo, até mesmo a própria gravidade. Não é? Então, eu vi um vídeo em um grupo aí do WhatsApp que nós temos de Terra plana. Alguém postou um cara lá numa universidade, se dizendo professor, colocou uma lona, não sei o que era aquilo, um tecido azul. Que eles dizem que o espaço é um tecido, Tecido, tá certo. Aí o cara colocou lá isso, esse suposto professor, pegou uma bola, não sei de que era feito, de plástico, de metal, e jogou naquela lona. Então, aquele objeto ficou ali, deformou a lona e ficou parado. Então, para ele, aquilo supostamente é o Sol, Aí jogou essa bola de ferro lá
que deformou a lona. Aí começou a jogar um bocado de bolinha de gude, e as bolinhas foram girando, né, descendo em torno daquilo ali, e antes que parasse, né, naquela espécie de ralo que gerou, antes que todas as bolinhas parassem ali, ele foi, puxou, né, tirou logo. Ih, rapaz, o cara é muito desconfiado aqui da minha besteira que eu estou falando. E o cara começou a dizer ali, a afirmar que aquilo provava a gravidade. Então, se isso é uma aula de física, numa faculdade de física, e parece que era nos Estados Unidos ou na Grã-Bretanha, não sei, se isso é uma faculdade de física, meu amigo, nesses termos aí, de acordo com essas concepções ridículas desses caras, é melhor o sujeito ser um burro, né? Porque se o cara vai lá, paga uma grana violenta para aprender tanta besteira, né? Tá sendo idiota, né? Tá sendo um palhaço ensinado por outros palhaços, né? Então, esses objetos estelares maciços, né, eles desabam sobre a sua própria gravidade, né? Então, é uma autofagia, né? E eles se tornam buracos negros, que são descritos porque até mesmo a luz, eles são assim descritos, né, como buracos negros, porque eles afirmam que até a luz é incapaz de escapar da intensa atração gravitacional deles. Caramba, viu? A ficção científica, então, se tornou de fato o que nós conhecemos hoje por grande parte daquilo que se chama ciência, né? Astrofísica, essas bobagens todas, né? Então, se tornou aí essa pseudociência, não porque era verdadeira, né? Ela se tornou ciência, mas porque os homens estavam dispostos a acreditar em praticamente qualquer coisa que lhe fosse dita pelos filhos da perversidade. Então, havia uma disposição mental reprovável, né? A Bíblia fala sobre isso, que como as pessoas rejeitaram a verdade, o próprio Deus lhes envia a operação do erro. E isso aqui, então, essa pseudociência hoje, é a religião de muitas pessoas, até mesmo de cristãos, né? Tem crente aí que usa as medidas, né? A grandeza, né? O fato desse universo enorme, né? Eles usam isso aí para provar, de certa forma, o poder de Deus, né? Então tem uns aí, eu já ouvi pastor falando isso, então um amigo meu, eu fui falar a respeito dessas coisas para ele, e ele, não, rapaz, porque o Sol é grande, né? Gigante, e se a Terra tivesse não sei quantos milímetros para lá, seria gelado, e não sei quantos milímetros para cá, então ela seria queimada pelo Sol, algo assim, né? Mais perto do Sol estava queimada, mais longe estava tudo gelado, né? Mas pensando com as categorias do heliocentrismo e achando que está, né? Ele acha que está, na verdade, pregando a palavra. Então, é um grande engano, né? Então, estamos aqui para revelar e falar desse engano, dessa bobajada toda que o povo acha que é ciência. Mas os filhos da perversidade, eles têm um enorme poder. E esses caras também se infiltram, né? Eles se infiltram no meio cristão, eles se infiltram
no meio daqueles que creem na palavra de Deus. Vai saber se esse meu amigo aí não é infiltrado, sei lá. Ué. Bom, a fraude, terceira fraude, é a fraude da Terra que gira. Referências frequentes à Terra plana desviaram a atenção de um fenômeno igualmente importante e mais facilmente observável. Você vai observar através dos seus sentidos. Então, nós temos aí quantos sentidos? 5 sentidos. E esse fenômeno que você pode observar é tão mais importante do que o formato da Terra, é que a Terra é estacionária, que ela não se move. Você sente, por acaso, ou vê, você sente a Terra girar? Bom, se desse um terremoto aí agora, onde você está, você ia sentir, não é? Você ia sentir a Terra tremer. Como é que você não sente ela girar? Você vê algum efeito decorrente dessa correria da Terra em torno de si mesma? A Terra girando em torno de si mesma, você sente isso? Estou girando meu dedo aqui, já estou sentindo alguma coisa. Olha aqui. Está girando. Olha aqui. Tem um fenômeno aqui. Tem um fenômeno. E ele tem algumas implicações. Quais seriam as implicações aí se a Terra girasse? Bom, Satanás é tão esperto que ele fez a humanidade acreditar em algo tão absurdo, tão contrário ao que nossos sentidos nos dizem, que podemos nos perguntar como isso pode ter sido levado a sério por alguém. Porque Satanás ele tem o poder mesmo, entendeu? De fazer você, que está cego às coisas espirituais, acreditar numa mentira, numa idiotice dessas. Chega a ser revoltante. Todavia, é aceito hoje como um fato científico, essa pseudociência ridícula que você aí está advogando, até você cristão, aceita um fato científico de que a Terra se move pelo espaço vazio a uma velocidade de 28,8 km por segundo. Imagina, gente, olha só. E ao mesmo tempo, ela gira em torno de seu próprio eixo a uma velocidade de 1.666 km por hora no Equador. Mas pensa bem, veja só. Pensa bem, meu amigo. Pensa bem, preste atenção. Se esse fosse realmente o caso, apenas a vibração, para não mencionar o estresse gerado pela força de rotação centrípeta gigantesca, é gigantesco isso, faria a superfície da Terra se desintegrar e os oceanos se amontoarem caoticamente sobre sua total superfície. A atmosfera também estaria em caos, pois o ar mais próximo da superfície da Terra estaria se movendo a uma velocidade antagônica e diferente da velocidade das várias camadas atmosféricas acima dela. Então, a Bíblia confirma aquilo que nosso senso comum nos diz. Isto é, a Terra é estacionária. Então imagina aí, meu amigo. Eu vou pegar um ventilador bem forte, poderoso. Eu vou construir esse ventilador. Eu vou construir. Vou colocar a mão na massa aí. Vou fazer um ventilador. Vou ligar esse troço, rapaz, ali na esplanada dos ministérios.
1.666 quilômetros por hora. Gente, se tá caindo viaduto aqui com a chuvinha ridícula, entendeu? Eu quero ver o que vai acontecer lá com a plataforma da rodoviária quando eu ligar, né? Quando eu ligar lá na esplanada, né? Quando ligar esse ventilador a 1.666 quilômetros por hora. Eu quero ver, vai ser um Deus nos acuda. Você mesmo pode imaginar o que vai acontecer, né? Mas como é que você não imagina que uma velocidade dessa pode desintegrar você, meu amigo? Né? É porque você já está com a mente cauterizada. Você acha a coisa muito bonita, eles falarem esse negócio que a gente está girando a 1.666 quilômetros por hora. Né? Bom, a quarta fraude é a fraude da gravidade. Né? A gravidade. Tá difícil aqui, pessoal. Tá me puxando a gravidade para o centro da Terra. Bom, de forma a dar maior credibilidade a essa fraude heliocêntrica, para que isso seja crível, né? Os filhos da perversidade inventaram uma outra mentira científica monumental chamada gravidade, sem oferecer um pingo de evidência para justificar suas afirmações. Eles afirmaram que todos os grandes corpos materiais exerciam uma atração mútua muito fraca. O conceito de gravidade é absolutamente central para a falsa ciência da astrofísica. Porém, mesmo assim, é uma hipótese não comprovada. Então, a gravidade é meramente uma hipótese não comprovada. Em uma escala cósmica, a força da gravidade tem o propósito de ser suficiente para manter os planetas em movimento. Então, aquele movimento regular, né, em torno do Sol. Então, é a gravidade que possibilita esse movimento, essa interação que eles dizem existir no sistema solar. Então, os cientistas afirmavam, né, que os objetos caíam na Terra sob a força da gravidade, mas ignoraram o fato bem óbvio de que a gravidade teria de ser milhares de vezes maior para restringir um objeto, para ser restrita a um objeto no formato de uma bola que gira a 28,8 km por segundo e se move pelo espaço a 1.600 km por hora. Então, vamos ficar por aí para não ficar muito cansativo. E no próximo vídeo continuaremos a falar a respeito das fraudes desse sistema, dessa engrenagem amaldiçoada, criada pelos pretensos senhores do mundo. Então, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.